Todo começo deve ser de forma natural. Primeiro as pessoas devem escolher o que querem fazer. Não tem como um artista com fome fazer uma obra de arte. Não fez uma obra de arte. Está todo mundo a copiar um padrão, mas ninguém está a fazer de coração. Os que fazem de coração sempre vão se sobressair. Muitas vezes você não vai na exposição para aprender ou para gerar algum dinheiro. Mas você como artista já vem para cá, não, fazer exposição, crianças, obras, papá. E se não vender? Se não vender, acabou, acabou, caíste. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a parte do começo, né? Essa jornada. Como começar na arte, quais são os primeiros passos que a gente, né, pode dar. Acho que existe um padrão, né, quando se começa. Sim. E qual é a visão que nós precisamos ter no começo da nossa jornada. Porque muitas vezes a gente chega, não, quero fazer exposição, fazer aquilo. Já queremos pensar, tipo, seria em coisas que estão numa outra fase e não na primeira fase. Então, com base na tua experiência, o que tu dirias para alguém que está a começar agora? Quais são os passos que ele deveria focar, né? Os passos iniciais, não aqueles já avançados. Sim. Os iniciais que ele deveria focar a construir a sua carreira, né? No começo da jornada. Qual é que tu pensas? Olha, eu acho que todo começo deve ser de forma natural. Primeiro as pessoas devem escolher o que querem fazer, né? Mas no caso estamos a falar sobre os artistas em específico. Primeiro é dominar a técnica, aprender de verdade, sem olhar para os ganhos. É importante, sim senhora, fazer as coisas já pensando no que isso pode trazer para ti, mas só que muitas das vezes, quando nós já começamos a pensar naquilo que vamos ganhar, perdemos o foco do aprender. Você quer aprender acelerado, você porque já quer ver retorno daquilo, não. Primeiro aprende, e quando você souber de verdade, você vai fazer o dinheiro, ou seja, o dinheiro até virá atrás de ti. Porque eu digo, eu sou um eterno aprendiz, e por isso é que eu estou aqui, porque se eu achasse que sei tudo, não estaria aqui, tá entendendo? Então eu gosto de aprender sempre, embora já esteja a viver disso, mas ainda quero aprender mais, tá a ver? E então acho que as pessoas devem ter essa paixão pelo aprender. O aprender é contínuo, e quando você aprende bem, não tem como, o universo retribui, as pessoas vão querer o teu serviço. Eu digo assim para as pessoas: escolha algo para fazer, aprenda a fazer bem, e depois o mundo vem atrás de ti, porque não tem como um talento ficar escondido, tá? E nós que somos crentes, a Bíblia nos ensina que não tem como acenderes uma lâmpada, né, e colocar debaixo da cama, não tem como. É para colocar em cima da mesa e ele vai iluminar a casa toda, tá a ver? Então, quando você tem um talento, porque ainda que você colocar a lâmpada embaixo da cama, a luz vai, de alguma maneira, os raios vão subsair, vai afetar em algum lugar. É tipo o talento você pode esconder, mas em algum momento vai se revelar. Podes tentar esconder, vai se revelar. Eu lhe perguntei sobre isso porque eu, por exemplo, em particular, tenho uma percepção diferente sobre carreira de tipo, começar a fazer exposições. Eu penso que primeiro, né, sigo mesmo nessa linha, que primeiro a parte técnica, depois a parte organizacional e posicionamento. Exatamente. Ao invés de você falar que já queres construir a tua carreira, porque eu tive, quando estava a fazer a faculdade, tive uma professora Karenha, ela é cubana, ela nos ensinou assim: alunos, não tem como um artista com fome fazer uma obra de arte. Não fez uma obra de arte. Então, acho que muitas vezes a gente pensando no tipo que vamos fazer uma exposição, mas o backstage, o básico não está resolvido. O arroz com feijão não está bem feito, né? A parte técnica e a parte organizacional, ter o mínimo para se manter, porque
aquela jornada é tipo, é de incerteza. Você pode, já estás numa fase onde você quer que as pessoas admiram, consumam a tua obra, e se calhar num padrão mais alto. E vender para esse padrão e se posicionar para esse padrão vai levar tempo até você construir uma boa carreira. Mas se a base não estiver bem feita, a técnica, Sim. o posicionamento básico necessário para o artista se manter, né, não estiver bem feito, então não adianta você pensar em querer dar segmento. Exato. Eu penso muito dessa forma. E acho que, por exemplo, já vi muitos artistas falando comigo, Virgílio, uma exposição, fazer exposição, qual é o objetivo dessa exposição? Não, queremos, tipo, vocês podem aderir, mas se não aderirem às obras... Ficou moda, aqui ficou moda. Os artistas estão a expor para dizer que expuseram, não porque têm um plano, um projeto, eles nem sequer têm contactos. Tá a ver? Você é artista, faz obras de arte, mas não tens contatos. Você quer vender para quem? Você quer levar para uma galeria? É fixe, mas será que as tuas obras têm mesmo potencial? Porque eu vejo nos últimos dias as pessoas estão a se replicar muito. Você vê que está quase todo mundo a fazer a mesma coisa, está a seguir tendência das redes sociais, o que a internet nos mostra, está todo mundo a fazer o mesmo tipo de obras. Agora fazer arte é assim, todo mundo faz assim, agora é assim, todo mundo faz, agora você tem que falar, tem que fazer não sei o que, e está todo mundo a copiar um padrão. Mas ninguém está a fazer de coração. Os que fazem de coração sempre vão se sobressair, porque existe já um padrão que está todo mundo a seguir, essas tendências. Então, até os apreciadores também já estão saturados. Quando ele vê já praticamente já viu todos, tá a ver? Mas quando surge algo novo, alguém que do seu jeito natural mostra as suas coisas, faz as suas artes, esse pode acabar chamando mais atenção do que aqueles que estão a copiar o mesmo modelo. Mesmo modelo de apresentação, mesmo modelo de fazer tipo de arte, até paletes de cor, até técnicas, está todo mundo a copiar, a replicar o mesmo modelo. Então, isso satura. E hoje em dia as pessoas não compram arte apenas só porque é bonito. E aqui é bonito, existe muita coisa bonita, mas as pessoas querem sentir algo. Eu quero olhar para uma obra e sentir algo, tipo... exclusividade. Tipo, existe... Mano, é assim, eu digo o seguinte. Quando você faz uma obra, estás a ver, se calhar é só um pensamento meu, né? Mas eu penso assim, que quando nós estamos a pintar, você entra em contato permanente com a tua obra. A energia que você emitir para aquela obra é a mesma que a pessoa vai receber quando olhar para aquela obra. O desejo. Por isso é que muitas das vezes muitas das nossas obras só não são vendidas. Porque nós fazemos sem alma, nós não colocamos nada nela. Nós reproduzimos uma cena e metemos ali. E você não conversa com a tua obra enquanto fazes. Você não deseja nada para a tua obra enquanto fazes. Essa obra vai ficar aí. Por mais bonita que for, vai ficar aí. Por isso que às vezes tipo, tem aquele lado que você... Tem obra que você acha que deste, né? Tecnicamente deste, mas como não colocaste lá uma pessoa... Outro tipo de pessoa vai preferir mais uma outra. Exato. Se calhar você nem percebeu, mas estava mais conectado com ela. Muito mais. E também pegando essa tua linha de raciocínio, né, nós como cristãos, a Bíblia nos instrui a dizer que devemos fazer tudo como se tivesse fazer para Deus, como se tivesse servir para Deus. Exato. Acho que é a mesma coisa colocar a energia própria. Né, positiva, de que estás a fazer uma coisa em tudo. E aquilo vai gerar um retorno, conforme tu dizes, dar esse casamento, em a gente colocar, fazer como se tivesse servir para Deus, não como se tivesse servir para a pessoa, mas para Deus, estou a fazer isso, então vou dar o meu melhor, vou me explorar mais. E aquilo sempre volta, é muito bom. E olha, eu quando pinto as minhas obras,
Esse critério de fazer, que tu acabaste de agora fazer a coisa como se estivesse a fazer para Deus, isso aqui já é algo que já está instalado em mim. Isso até já não é uma questão de eu querer pensar assim, já está lá, tá a ver? Mas enquanto pinto, eu começo a ver, começo a falar com a obra e eu começo a transportar ou a exportar aquela obra para um comprador já. Eu já estou a pintar a obra, mas já estou a imaginar preço. Essa obra vou lhe vender X, essa obra vão comprar rápido. Eu estou aí, mas já estou a imaginar. Eu quando pintei a minha última exposição, eu pintei o quadro da Rainha Zinga, que está sobre um corpo nu. E eu senti e disse mesmo para as pessoas quando pintava, esse vai ser o primeiro quadro a ser vendido. E foi o primeiro quadro a ser vendido. Poder das palavras dele. Porque eu ao pintar, eu já estava a sentir as pessoas a quererem aquele quadro. Eu sentia aquele mal, porque era o tipo de energia que eu estava a colocar. E não só porque, primeira coisa, você tem que ser verdadeiro. Aquilo que fazes com aquilo que sentes. Se você está a fazer e estás a sentir algo poderoso sobre aquilo, então acredita nisso, vai acontecer do jeito que você está a imaginar. E eu, enquanto pintava, as pessoas vinham, mas isso é o quê? Eu sentar em noção desse quadro. Esse quadro já foi. Esse quadro assim, não sei, esse quadro já foi. Mas você já viu. Todos os quadros que eu disse que iriam foram. E 2 deles eu ofereci, não vendi. Mas é aquele tipo de oferta que é mais do que venda. Porque de onde eles estão a trazer trabalhos para mim. Tá entendendo? Então, é isso, estão bem posicionados, em lugares bem posicionados, que sempre ligam, olha, eu vi um quadro seu no sítio X, passaram no contato, é o artista fulano, sim, olha, quero uma obra, pá, é um mamo que já entrou, estás a ver? Eu não tenho, tanta necessidade de fazer exposições, porque mesmo até as exposições devem ser estratégicas. Você tem que querer algo com aquela exposição. Não intencional. Sim, tem que ser intencional. Não é para vender obras. Quem disse que exposição é só para vender obra? Nossos artistas aqui, grande parte, querem expor. É para vender obra. Mas eu já não penso em vender obra nas exposições apenas. Quero vender obra sim, mas eu nas exposições, eu quero fazer contactos. Criar conexões. Conexões, mano. Eu tenho alguns amigos, empresários grandes, e que eu peço a eles, e são pessoas que apoiam a minha arte, gostam, e nos tornamos amigos mesmo por conta da minha arte. Então, a única coisa que eu peço a eles é que tragam pessoas do meio deles para a minha exposição. Assim, eles vão me apresentando outras pessoas grandes. Eu vou ter contato de várias outras pessoas, porque ainda que ele não compre uma obra naquele dia, mas ele um dia que pensar em obra já conhece o Lourenço. E depois ele vai saber que o Lourenço não pinta só quadro. O Lourenço pinta mural, o Lourenço faz de tudo um pouco. E eu vou fazendo outros serviços para além daquilo, tá vendo? Então, se você vai fazer uma exposição, tem que ser intencional, você tem que ganhar em torno de tudo naquela exposição. Okay. Tem que fazer contatos, tem que vender obras, tem que aprender, porque naquele ambiente, conversando com as pessoas, você vai aprender muita coisa, vai aprender coisas que você nem devia ter feito, vai aprender sobre isso. Também é sempre alguém que dá um feedback. Exato. Numa linha de raciocínio. Se você pegar, fazer insight aí mesmo. Exato. Que é para na próxima você já implementar aquilo. Tá? Então, e você tem que estar lá pronto para ouvir. Pronto. Você tem que estar pronto. Você tem que se doar para as pessoas. Tem que receber o feedback, a energia de cada um. Abraça, conversa um pouco. Você vai sentir, essa aqui me passou isso.
Quando aquilo terminar, você está rico. Rico emocionalmente, rico financeiramente, em vários aspectos da tua vida. Isso pegando a tua linha de raciocínio, a tua visão, isso casa com o que eu disse, porque muitas vezes você não vai na exposição para vender ou para gerar algum dinheiro. Mas você como artista já vem com aquela, não, vou fazer exposição, me vendendo 6 obras, papá. E se não vender? Se não vender, acabou, acabou, caíste. E tem outro ponto, como você estava naquele meio, com a tua visão de vender, você perde outras oportunidades de conversar com alguém, de criar conexões, porque você só quer vender a obra. Não queres criar um relacionamento naquele momento e vais perder o timing. Que estás ali, tem pessoas grandes, outras de outras áreas que querem falar contigo. Não, se eu for poder vir na minha obra, só queres fazer, não queres ter aquela relação humana com ele, porque muitas vezes a pessoa vê a tua obra, mas quer se conectar contigo, quer sentir primeiro como é que você é por dentro. Porque a pessoa vai comprar na porta. Uma pessoa, por tempo que eu conversei com ele, me deu para conectar, uma grande pessoa. Pode não comprar no momento, ele gostou da obra. Ele vai, não vou ir, amanhã posso comprar aquela obra, porque vai estar exposto. Só queria sentir como é que tu és. Porque se o cara vai olhar, não é muito convencido, não, sou bom, sou melhor. Ele é bom tecnicamente, o trabalho dele até que é bom, gostaria de ter mais. Pelo fato da energia que ele me passou, não produz isso. E também tem um lado de que você, se calhar, pode não estar bem apresentado, não vai ir bem apresentado, não vai focando nesses pontos que você falou, não, eu estou aqui, se aparecer por nada disso, eu vou captar essa energia, se aparecer pessoas disso, eu vou captar essa energia. Você não vai para aproveitar o momento, você só vai para vender a obra. E a obra não vende. E eu sinto que já tive esse contato com alguns artistas, que a maior parte das vezes eles não vendem nem mais obras. Muitas exposições que acontecem... Grande parte, mano. Não vendem nem mais obras. E como é que fica o artista? Ele fica em casa com muita obra de X anos atrás, porque o foco dele estava em vender, não estava em construir, né? E não ter aquela base que nós falamos que, tecnicamente, e a parte organizacional de ter o básico financeiro já resolvido minimamente, para que depois você construa, porque na construção da tua carreira você sabe que pode não gerar dinheiro imediato daqui a 3, 4 anos. E daqui a 3, 4 anos, como é que tu vai se manter? Exato. Então tens que ter uma fonte que te mantenha para você seguir com a tua carreira, com a tua projeção da carreira. Então é mais ou menos esse objetivo. Há uma outra questão que é, às vezes, alguns artistas, né, conhecem os jovens, né, estreante na carreira, perguntam-me tipo, Cota, os clientes não sempre para reclamar dos preços, como é que devemos precificar nossa obra, como é que não sei o quê, Mano, essa questão de precificação de obra, como é que você vê? Ok. Eu levo, primeiro, tem alguns critérios que eu levo sobre a precificação. Primeiramente, todo o custo em torno da obra, os materiais, tudo isso muito mais. Eu levo, primeiro esses são os critérios, ou seja, todo o processo tudo que eu gasto para produzir a obra, é o primeiro desconto. Depois aí levo o meu lado, né, artístico, a minha, como posso dizer, a minha pessoa, né, tipo, aquele artista que eu construí, quanto é que ele vale naquela altura. Então vou somando quem eu sou, quem eu construí até agora, e aquele vale, e quanto é que ele vale naquele momento. E eu dou um valor em torno daquilo, né? E também, tipo, né, na produção tem também a questão do tempo, que me levou a produzir aquela obra, e a questão dos materiais, tem a questão também se calhar da parte criativa que eu tive para produzir aquilo, se calhar que alguma coisa fui muito mais não é criativo, mais audacioso em testar ir mais além daquilo que eu trago. Então eu levo em conta basicamente esses critérios: o custo de produção, o tempo, a forma como eu construí aquela obra e o meu lado artístico, porque o meu lado artístico até que vale mais do que tudo. Tipo, se eu somar tudo aquilo, não vale mais do meu lado artístico. Então eu levo em conta esses critérios. E no teu caso, como é que tu... Na verdade é exatamente isso. O lado artístico, no final das contas, é que vai definir tudo. E eu penso assim, tipo, nós somos todos artistas, né? Imagina, eu sou artista, tu és artista e muitos outros. Eu trabalho literalmente com aerografia. Eu tenho uma certa autoridade
né, no nosso mercado para falar sobre a aerografia, do mesmo jeito que você tem para falar sobre desenho realista. Você tem muitos alunos bons, tá entendendo? Que fazem o que você faz, mas eles não são o Virgílio. Do mesmo jeito que eu também tenho muitos putos que passaram pela minha mão e que estão comigo, que pintam como eu pinto, mas eles não são Lourenço Tomás. Os nossos nomes já impactam poderosamente naquilo que são os nossos orçamentos. Não é, no final das contas, não é sobre a obra, é sobre quem fez a obra. Tá a ver? E eu digo sempre às pessoas, às vezes as pessoas sempre questionam como é que tu consegues vender uma camisola com retrato 200 mil kwanzas, mas nós até 20 mil kwanzas as pessoas quase que nunca pagam, reclamam. E você está a vender 10 vezes mais. Tá a ver? Eu digo, não, o segredo é, primeiro, eu já superei a fase da fome. Porque o artista precisa superar a fome. Se o artista não supera a fome, o artista vai necessariamente ter que vender ao preço que o mercado disser que é, não no preço que ele achar que é. Então, pela fome, ele vai sempre ter que vender a sua obra a preço de banana, porque ele precisa comer. Ao passo que se você tiver o problema da fome resolvido, você não vai ceder até esse ponto. Você vai dizer, isso custa X, é X, compra quem quer. Tá a ver? Esse é o primeiro ponto, para sair já mesmo dessa problemática das pessoas acharem que a obra de arte não é válida, ou seja, que não tem valor nenhum, que as pessoas sempre querem pagar barato. Não. Existem até outro tipo de pessoas que não querem obra barata, que não compram por ser barato. Tá a ver? Então, mas isso aí são meios em que você precisa estar, que é para compreender que a nossa obra vale tanto ou vale quase nada, dependendo do meio em que está. Quem são as pessoas que você busca como cliente? Isso vai definir muito. Então, independentemente de todas essas questões, o que eu faço e digo para as pessoas é, antes de você pensar em melhorar o teu preço para mais, antes de você, sei lá, querer colocar a tua obra onde você sonha, primeiro tem que certificar de duas coisas. Que você tem dado o teu melhor, tu tem que dar o teu melhor, não pode ser mentiroso, não pode fazer qualquer coisa e achar que aquilo é uma obra de arte, não. Você tem que se dedicar em fazer aquilo, dar o teu melhor e use os melhores materiais, porque se você quer cobrar caro, tem que certificar de que a pessoa vai levar algo duradouro, de qualidade. Com qualidade, porque senão não é justo. Você não pode querer tanto, mas você não oferece quase nada. Não, dá primeiro o teu melhor, porque o teu melhor não é o melhor de todo mundo. Ah não, aí nessa tua obra faltou isso, faltou aquilo, pode até faltar isso e aquilo, mas se eu dei o meu melhor, é o suficiente, porque isso significa que mais do que aquilo eu não poderia dar. E o universo é justo, vai recompensar por aquilo, as pessoas vão pagar pelo preço que você quer cobrar por aquilo. Porque no final das contas, quando você não deu o teu melhor, e você está a dizer que é o teu melhor, dentro de ti isso te cobra, você sabe que não é. E também a energia que já não vai ser a mesma. Os teus olhos já começam a ficar a fugir, você quando olha para a pessoa, só se pergunta assim, mas tem certeza que usaste o melhor material? Sim, usei. Você não consegue, tá entendendo? Não consegue encarar, você sabe que é mentira, mas quando você está ciente do que você fez, você fala assim na cara. Tá a ver? Então é isso. Dê o teu melhor, use os melhores materiais e depois disso tem a questão de quem és tu como artista. Por isso é que é necessário construirmos o nosso perfil.
construirmos a nossa história como artista. Nós temos que ter testemunho de outras pessoas, nós temos que nos doar para as pessoas falarem sobre nós. E quando as pessoas falam sobre nós, de maneiras que enaltecem a nossa imagem, a nossa pessoa, naturalmente as pessoas vão querer se interessar mais sobre nós e querer comprar de nós. Então aí você diz, não, isso custa X. Tá caro, vão reclamar um pouquinho, mas depois vão começar a pagar. É só você, na primeira instância que disserem que está caro, você já baixou. Não, todo mundo vai dizer que está caro. Todo. Você se estiver vendendo um artigo de 50 mil quando, vão dizer que está caro. Faz 45. Tá caro. Esse diz, não, ele vai dizer assim, está caro. Tens quanto? Não, posso pagar 45, tá bom. Vai lhe vender 45. Coloca aquele preço de 45. O próximo vai dizer, está caro, quero a 35. Mano, até quando você baixar para 5, ainda vai ver o que vai dizer tá caro. Então o que é que tá caro, afinal? Tá entendendo? Nada tá caro. E por outra, o ser humano é um bicho estranho. Nós queremos o barato na hora de pagar. Ou seja, na hora de comprar algo. Com o nosso dinheiro. Ou seja, queremos que a pessoa nos barateie o produto dele, que era caro, porque ninguém quer comprar nada barato. Nós queremos comprar o caro, mas no preço barato. Tá entendendo? É diferente de comprar barato, porque ninguém vai para a praça comprar o pior que existe. Você vai comprar o melhor, mas com um preço baixo, tá a ver? Por quê? Como você descobre isso? Porque se eu te levar para uma loja e disser, Virgílio, escolhe aqui um tênis para ti, um telefone. Você vai escolher o melhor, porque não é você que vai pagar. Tá entendendo? Yeah. Vai escolher o melhor, o mais caro. Porque normalmente nós associamos o melhor ao mais caro. Então você vai pegar sempre o tênis mais caro da prateleira. Mas quando é você a pagar, você sabe que o tênis é mesmo aquele valor. Você quer o tênis, só não quer pagar naquele valor. Você quer baratear o produto para levar, para tirar vantagem. Mas ninguém quer comprar algo barato. Ninguém quer. Então, mano, quando vamos fazer a nossa arte, temos que pensar nisso. Ninguém quer comprar nada barato. Ninguém. As pessoas querem comprar algo caro, mas só não querem pagar o preço. Vou pegar essa tua linha de raciocínio sobre esses pontos que você falou, que primeiramente é certificar que deste o melhor, e depois a parte da construção de quem tu és, que é essencial. Isso é um ponto totalmente, né, que deve ser seguido, mas é que a maior parte dos artistas que estão a começar não fazem. Imagina, você quer já ir bater a porta de uma grande galeria de arte, expor num grande espaço, mas você não construiu quem tu és, não se posicionaste primeiro para depois ir bater a porta. E o que acontece depois? É barrado, é passado a perna, isso acontece, eu falo com experiência própria, é escorraçado, não, você não pode, tem esse lado todo. Por quê? Porque ele vai em contramão, não é no caminho correto, o caminho correto primeiro. Agora nós falamos, se ainda não resolver a parte da fome, o essencial, não entra ainda nessa área, não, vou já construir carreira, fazer exposição, não, vais vender preço de banana. E construa, se posiciona, porque quando você tem uma posição de que não é daquilo, não está a depender exclusivamente do resultado que vem daquilo financeiro, daquilo, você tem a capacidade, não é, de falar não, de falar que, epa, já que não dá aqui, então vou noutro sítio, de escolher, tem só esse lado de escolha, né? Então, nós às vezes queremos entrar sem primeiro construir esse backstage, né? Tecnicamente está bom e ter o posicionamento na organização financeira para que a gente vá, quando você vai bater porta numa casa de exposição, fala, não, tem que dar 40%. Você faz isso porque eu só dou 20%. Então deixa assim, não devo no sítio. Você tem que colocar a tua posição, porque eu já vi muitos a comentarem, né? E também já teve experiência de que não, vamos te lançar, vamos promover o QSI. Até o próprio espaço você vê a questão da imagem, é mesmo só porque as pessoas já falam, é o marketing de boca a boca que mostra que aquele espaço, aquele é conhecido, mas
a parte mesmo de marketing interno da própria profissão é fraca. É fraca. Estás a ver? Então, aí a questão é mais é que tipo, ele conhece um comprador, então para ele promover nesse sentido, não é no próprio sentido do conhecimento do artista, porque até eles próprios não fazem... Para eles mesmo. Para eles próprios. Então, tem essa disparidade. E quando você vai na perspectiva de ser... de expor já agora, porque estás a construir a tua carreira, essa é a minha primeira exposição, a minha segunda exposição, tem essa idade, vai ser sempre passado a perna. Eles que têm aquele trato, se calhar, né, que é de você dar essas obras, eles escolhem 2 obras, eles escolhem já as melhores obras que já viram comprar. Primeiro mandam nos compradores dele, nem deixa eu falar que é verdade, senão mandam já nos compradores dele, chegam, gostei daquela, ele falou, não, vamos com essas 2. Você pensa, não, que eles escolheram aquela ideia por escolher, porque já viram nos compradores, os compradores já vão comprar aquela e você, a tua só comprou uma, ele a todas as obras que ele tiver a oportunidade de selecionar já foram compradas. Então, depois você fica aí no alheio. E também tem um lado de que o contrato que fazem muitas vezes é para te pagar e no horário certo não te pagam. Você que se calhar vai atrás, como então não pagam, porque muito mais. Se é compra, o mais correto seria feito, né? Ou na conta do artista, ou no momento que for pago, né, ter já separação das percentagens. E da porcentagem que é acordada, mas não tem isso, tá vendo? Então acho que se você vai já no começo da tua carreira, você gasta a tua bala, quando eu gastar bala é querer dar já o teu máximo numa fase da tua vida que ainda não é o teu máximo, você acha que não, vou já criar aquela técnica, vou já demonstrar isso para que todo mundo veja, aquela não é na fase do teu máximo, está na fase de organização. Então faz todo sentido como alguém que está a iniciar, focar mesmo em ter essa base técnica e organização financeira, conforme falaste, matar a fome, tipo, resolver a questão da fome. Se não resolver, você vai estar fazendo as coisas tudo por dinheiro, por necessidade, e já não é arte. Servir a mendigo nas artes, nós conhecemos muitos, até cotas que até hoje ainda pintam para comer, que são explorados. Mas assim, eu não vejo a exploração sempre como um mal. Você que tem que ser inteligente, você tem que se deixar ser explorado. Agora, se você não se deixar ser explorado, você vai perder muitas coisas. Existem pessoas que são exploradas de forma consciente. De forma consciente ou inconsciente, nem sei dizer só inconsciente. Consciente, eu prefiro caracterizar assim. Os que são explorados de forma consciente são aqueles que se deixam ser explorados. Agora, existem umas pessoas que simplesmente estão a ser explorados e eles acreditam numa outra realidade da coisa e depois o pano cai e se vem numa situação que tipo, pá, fui explorado. E normalmente você só descobre isso quando já não tem nada para dar. Tá vendo? Tipo, já sugaram tudo, tá vendo? Já não tem mais nada, tá na pior. E você vê que, pá, fui explorado, esse gajo foi mal, foi não sei o que. Até certo ponto, tem pessoas assim. E eu não vou dizer que essas pessoas estão certas, estão erradas. Porque se a pessoa tem talento e você disse que vai ajudar, que vai lhe mostrar alguns caminhos, faça isso, ganhe alguma coisa, mas permita que essa pessoa também consiga crescer e viver daquilo que faz. Por outra, o se deixar ser explorado, isso é para as pessoas que já são um pouquinho mais maduras, será? Visionárias, tipo, você tem que ter uma visão de futuro. Existem uns que não deixam ser explorados, que identificam logo, nesse gajo é um explorador e eu não vou ser explorado, ele corta, não tem relacionamento. E tem outro tipo que entende que esse gajo é explorador, mas eu vou me deixar ser explorado. Por quê? Porque eu quero algo que ele também, que só consigo com ele. Então você se deixa, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sei que tenho valores, eu sei que tenho certo conhecimento naquilo que eu faço, eu sei que sou uma boa pessoa também, e porém vem pessoas que, eu quero isso com aquilo, contigo, vou te mostrar isso, vou te mostrar. Eu identifico mentiras, né, nas pessoas, mas
se eu sei que essa pessoa vai me levar até ali, eu coloco dentro de mim o seguinte pensamento: vou fazer isso e aquilo para esse Magé, sem esperar nada, mas sei que isso vai me levar até ali. Eu só preciso chegar até ali, o meu pagamento vai ser chegar até ali. Ele, na mente dele, vai achar que foi vivo, ganhou, mas eu só quis chegar até ali. Eu sabia desde o início que tipo de pessoa era ele, tá entendendo? Mas eu me deixei ser explorado, porque eu também tinha as minhas intenções, os meus objetivos, que era só chegar até ali, porque ele serviu de um veículo para me transportar de um sítio para o outro. Estás a ver? Yeah. A partir dali, meu irmão, da agora em diante aquilo assim, vamos fazer isso e vai ser assim. Não, ué, não pode. Mano, então tá bom, se não pode, fica por aqui. Acabou. Porque depois que eu atingi o nosso objetivo e ele cumpriu com o seu primeiro objetivo, que é achar que está a me passar a perna, eu depois vou lhe mostrar que ele não, que eu sabia de tudo desde o início. Então, controle. Exato. Depois eu vou lhe dizer, mano, é assim. Estamos de acordo? Não estou de acordo, porque não, nós sempre trabalhamos assim, não, mas agora mudou. Não, mas mudou porque não, agora mudou. Ah, então tá bem, você nunca mais vai tomar cuidado com isso. Tá fixe, vai. Eu só queria chegar até aqui. Estás a ver? Porque tens que dar tempo também a isso. Isso não é para você, senão depois você também acaba se tornando uma pessoa parecida. Yeah. Porque depois fica a fazer aqueles jogos, sabe, do tipo, ele me faz, eu também lhe faço, e acaba se tornando o mesmo tipo de pessoa. Não, se deixa explorar por algum tempo, porque você tem os seus objetivos, mas não é para se apegar naquilo. E pegando essa linha, a gente, né, como cristão, tem um lado que é a história de Jacó. Com o sogro. Ele se permitiu, depois de um tempo, quando ele percebe, tá bom, vamos agora jogar assim. É assim, tem os termos. Dei conta que você está crescendo por causa de mim. Tá bom, então os termos é esse. Está ok, vamos. Mudar aqui. Depois de um tempo, ele fala, você segue. Porque o explorador nunca quer te largar, porque ele sabe que você é uma galinha do ouvidor, tá vendo? Então, tipo, ele vai sempre jogar sujo contigo, e por isso é que eu digo que não é bom permanecer nisso por muito tempo, principalmente nos dias de hoje, porque de repente você pode estar, pode se ver enrolado em um assunto de processos criminais, situações que você não esperava, só porque você gostou tanto daquele joguinho. E essas pessoas, para te prender, normalmente fazem isso no início, quando você menos espera. Pode te fazer assinar alguma coisa que você não vai perceber, ou faz algum pagamento fraudulento, alguma coisa que te enrola numa situação qualquer, que quando você quiser sair fora, aquilo te impede de sair, porque parece que ele é que está te proteger sobre aquele assunto. Tá a ver? Então, o melhor é quanto mais cedo cai fora. Aquilo é um transporte daqui para ali, não é para a vida toda, aquilo é daqui para ali e acabou. Eu queria de ti, não é, ouvir de ti, tipo, já falamos dos pontos inicial que são essencial, em que fase da tua vida aconteceu esse ponto de inflexão, essa mudança de raciocínio ou de pensamento com relação a como viver da arte, algo que você já vem trazendo faz muito tempo, ou com o tempo tu percebeste esse jogo, né, o game, como é que funciona? Porque muitos vão com muitos sonhos, não, quando os pais quando fazer isso já vou acontecer isso, mas você tem que ver o pé no chão, pelo teu tempo de estrada, já passou muitos altos e baixos e tu sempre traz as coisas com o pé no chão, com base à realidade. Eu queria saber da tua parte, em que momento, ou se teve um momento, não é, que deu essa virada da tua linha de raciocínio, você viu aquilo e depois percebeste, não, tenho que agir assim para mudar todas as coisas, como é que foi? Claro. Não, é assim, eu do meu lado, é o seguinte, como disseste, eu sempre vivi nisso e disso, fazendo arte, me sustentando com aquilo que podia ganhar com a arte. Eu sempre soube fazer as coisas, porém nunca
tive uma visão empreendedora de longo prazo. Eu sempre tive uma visão empreendedora, mas muito limitada. Aquela de saber como fazer um business daqui para ali, para me dar isso e aquilo. Mas nada que me garantisse futuro. E isso fazia com que eu tivesse que trabalhar arduamente todos os dias para se manter. Mas graças a essa oportunidade que Deus me deu de ser uma pessoa, como é que eu diria, como é que eu me descreveria? Eu sou um tipo de pessoa que aprendo com todo mundo. Eu estou aberto para aprender com qualquer um. E sou o tipo de pessoa que prima muito por fazer amizades. Eu gosto de conhecer as pessoas. Eu gosto de me doar para as pessoas também. Então, sendo esse tipo de pessoa, eu fui conhecendo muita gente boa. Quase todos os meus clientes se tornam meus amigos. Porque a pessoa vem por meio da minha arte, mas depois que me vê a falar, já nota algo de interessante, tipo, tem algo neles, assim, especial, que eu não sei o que é, porque eles também não sabem o que é, mas por conta desse não saber o que é, eles querem me ter por perto. E de certa maneira, eu aprendo muito com essas pessoas. Então, pessoas essas que muitos são pessoas grandes nos negócios, sonham, e com eles fui aprendendo que a arte, embora seja uma profissão, mas pode se tornar também num ativo, numa fonte de renda, que no longo prazo pode trazer grandes benefícios. Então, como é que eu faço isso? Não, podes fazer isso de várias maneiras, podes fazer isso assim, assim, assim. Então, tipo, fui bebendo deles e com aqueles que não me falavam diretamente, eu observava como eles fazem os seus negócios e eu olhava para o nosso mundo artístico e eu perguntava o que é que eu posso fazer conforme o fulano faz no negócio dele. Como é que eu posso transportar aquilo para o mundo das artes? Eu vendia aerógrafos, tinta e não sei o que, tipo, toda a arte, mas vendia também materiais para os outros artistas. As pessoas têm dificuldade, grande parte das pessoas, o medo de perder. Por conta do medo de perder, não aceitam comprar nada pela internet. Eu que aceito correr o risco, compro no AliExpress, compro na Amazon. Quando o material chega, eu vendo 2 vezes, 3 vezes mais caro do que aquilo que eu comprei. Então, eu ganho com isso. Porque ainda existem muitas pessoas que preferem comprar aqui, por mais caro que seja, porque ele sabe que estou aqui, estou a ver, estou a receber, do que tentar comprar online, por mais barato que seja, e ter aquele pensamento, e se não vier, e se não chegar nas minhas mãos, perdi, tá vendo? Então, isso traz uma certa vantagem para nós que aceitamos correr o risco. Então, foi nessa visão que eu fui vendo que a arte não se limita simplesmente nas nossas pinturas. O mundo artístico é vasto, desde a venda de equipamentos, materiais e não sei o quê. Então, convivendo com essas pessoas, fui aprendendo que é necessário empreender. Para além de você saber fazer, agora tens que saber vender aquilo que tu fazes. E você sabe muita coisa, você não sabe só fazer, você sabe como fazer. Então, se você sabe como fazer, você sabe ensinar, você ensina, você pode ser professor. Vou fazer uma pergunta e também você pode dizer essa pergunta para mim. Algo muito que me veio assim, mas não queria te falar antes, eu vou te falar. Se você fosse, o que você faria com o conhecimento que você tem, começando do absoluto zero, para conseguir se manter estabilizado como artista? O que eu faço? Você sabe o que eu faço? Tá? Bora lá, depois você pode me tirar, tá? Eu vou pegar. Isso é grande dica. Vai. Se eu fosse você... Dominando a minha técnica, mas você tem a tua experiência, mas com a tua experiência. Ok, com a minha experiência.
Olha, eu Zero. não, é assim, eu não faria nada diferente do que você já está a fazer. Eu acredito que faria as mesmas coisas que tu já fazes, mas me prepararia melhor para os desafios do futuro. Ou seja, nos dias de hoje, eu penso assim atualmente, eu sempre pensei assim, a tecnologia vem crescendo gradualmente e o que nós fazemos, que está ligado à imagem, nós literalmente temos o apoio da tecnologia. As IAs nos ajudam muito no processo criativo e muito mais. O que eu poderia fazer era associar a minha inteligência criativa, a minha inteligência de fazer as artes que faço, a uma inteligência artificial, de modo a produzir produtos que sejam vendíveis mesmo quando eu estiver a dormir, porque hoje o mundo nos leva para esse lado. Vou pegar essa linha, Yeah. vou falar, tá bom, tá aí, faz o resultado, me fala, dá um exemplo assim, um exemplo. Eu faria o quê? Tipo, pegamos assim, exato. Não, aquilo que você faz, eu assim, faria assim. Não, sim, assim, eu não consigo te dizer, existem coisas que eu não consigo te dizer porque ainda não sei exatamente, mas lá bem no meu íntimo, eu tenho noção de que hoje em dia essas coisas são possíveis, só precisamos parar para pensar, porque você vê, tu faz um vídeo de 1 minuto, gravando, falando algumas coisas, e aí pega naquele teu vídeo e consegue criar conteúdos que você vai escrever, mas aquela imagem que foi captada vai se tornar num clone teu para falar o que eu quiser que aquele clone fale. Mas com a tua fisionomia, contudo, não vai alterar nada. Okay. Percebes? Então, eu sei que isso já é possível, já se faz nos dias de hoje. Então, também sei que a inteligência artificial pode muitas coisas. Já estão a produzir filmes com isso, já estão a produzir desenhos animados. Então, para os nossos desenhos, não necessariamente que se faça que vai associar aos desenhos realistas à inteligência artificial, mas tu não és só desenhista, tu és um artista, tá a ver? Tu podes criar, se calhar, pacotes, aulas, não sei, eu não sei exatamente as palavras certas, mas sei que as inteligências artificiais podem nos ajudar poderosamente em crescer naquilo que nós já fazemos. Boa. Yeah. Eu peguei a tua visão. Eu gosto de fazer, esse é um tipo de pergunta que eu faço para todo mundo importar. Se você é médico, essa é uma pergunta top. Eu já peguei essa pergunta. Se estivesses na minha posição... Não, mas eu também agora mando essa para ti. E se estivesses tu na minha posição, sabendo as coisas que sei fazer e com a tua mentalidade, que farias? Vamos lá, se eu fosse a começar aqui. Inicialmente, como eu sei que tanto a tua área de aerografia ainda é pouco explorado, no sentido de ter assim referências próprias, porque muitos fazem somente para ter dinheiro, não estão a construir uma marca própria. Porque eu penso que um dia o King ou o Lourenço Tomás possa vir ser uma marca de aerógrafo. Então, eu, na minha perspectiva, eu construir uma identidade agora, ok? Vou pegar o Lourenço, vou focar tecnicamente, vou focar numa posição de autoridade com relação ao desenvolvimento nessa área. Focaria em trazer muito conteúdo sobre isso, porque eu sei que futuramente posso construir isso. Marcas de materiais que a gente vê começaram assim, a pessoa foi crescendo, se desenvolveu, se posicionou, depois criou uma marca própria. Então, ou um representante, um embaixador de marcas, porque eu sei que nós sabemos que aqui no nosso mercado
não entra marcas porque não há concorrência. Não há demanda. Ninguém vai colocar um negócio num local onde não há demanda, vai à falência. Então precisaríamos de ter muita gente. Então isso associaria aqui ao teu crescimento como artista e formarias muitas pessoas. Está a perceber? Nesse caso, formando mais pessoas, você aumentaria o mercado. Algo que eu aplico na parte de desenho. A minha visão não é sobre eu ensinar somente técnica. Eu estou a aumentar o nível de qualidade para que amanhã sejamos tantos e tantos que vamos fazer barulho nas redes sociais, ou sei lá, ou qual é o meio, que as marcas poderão vir até aqui. Então, para a tua área, tu tens sim autoridade, tens como focar em desenvolver muito, trazer muito conteúdo sobre isso, tecnicamente, falar de processos, ou isso, ou aquilo, cuidados até com material, com isso, falar sobre isso e formar muito mais pessoas para que o teu mercado cresça. E só que você que está a formar, você que é a fonte, você que vai fazer com que muitos, né, desenvolvam, ok, ou seja, se projetam, mas saibam que a fonte ou quem trouxe essa ideia és tu. E mesmo que amanhã seja tu a praticar ou focares em dar formação, ainda assim o Lourenço estará lá, ainda assim o Lourenço será uma marca própria, ainda assim, sei lá, The King, vamos ver se é o The King, se é o Lourenço que vai se dar um ênfase. Eu pegaria muito nisso, eu apostaria em falar muito da minha área, muito da minha experiência técnica ainda, para ter aquela posição, não, que ele é autoridade nisso. Depois focaria na parte de visão estratégica, ok? Isso mataria muitos artistas que pintam, né, pintores com aerografia, que focassem somente no dinheiro, ou desvalorizando a arte, daí qualquer preço, daí fazer. Então você entrarias com a parte de visão, porque sabes que se ele desenvolver essa percepção, amanhã vai se organizar e amanhã será um potencial cliente em comprar equipamento, cliente para você instruir, para você mentorear. Então, eu aplico isso, né, no meu lado, treino os artistas, os desenhistas, a desenvolver tecnicamente, mas também lhe passo a visão empreendedora. Porque eu quero amanhã abrir uma mentoria para X, eles vão ter poder financeiro. Se eu amanhã ter uma loja de materiais, uma marca própria de alguns acessórios, eles vão ter poder financeiro para comprar aquilo. Então eu estou a formar... Estás a criar o teu próprio mercado. O meu próprio mercado. Então eu focaria nisso. Você criar o teu próprio mercado, né, tecnicamente ganhando autoridade, depois formando essas pessoas para um passo maior amanhã. Porque você já está há um bom tempo nessa jornada aqui. Por exemplo, existem marcas a produzir materiais, para quem tem poder financeiro pode ir. A China é a maior produtora de coisas, né? Você vai para lá numa fábrica e faz o desenho do teu aerógrafo, o modelo que tu queres, como queres que funcione, vão produzir você paga aquilo vem como uma tua marca própria, você vai vendendo no teu país um poder com um preço lá embaixo, ou pode te associar a uma marca já existente, né? Fala, eu ter uma representante aqui no meu país, começo com X, faço isso, que também podem fornecer e vais ter como vender aquele produto aqui em escala, porque você criou não somente a necessidade de técnica, mas também artistas com poder financeiro para poder comprar aquele material. Então eu focaria muito nisso se eu fosse o Lourenço, mas usando porque eu sei, a técnica que já domina, então pegaria essa visão, seria uma cena fora do normal. Boa. Então, pessoal, é isso que a gente trouxe aqui. É o começo de tudo, né? Estamos a começar, queremos e vamos trazer coisas muito valiosas para o pessoal, de modo geral. Então, procuramos ter esse primeiro debate. Esse é o primeiro, se você ver, esse aqui é o primeiro. E futuramente iremos trazer muitos pontos. Essa é a semente a ser lançada. Nem mais, iremos trazer muitos pontos aqui interessantes, muitos debates que gerar provocações. Não é? O objetivo não é atacar pessoas, não é falar mal de pessoas, é trazer a realidade e tentar desmistificar tudo aquilo, falarmos na nossa percepção. E se tiver pessoas que alinhadas à nossa visão, também vão seguir essa onda. Então somos gratos para todo mundo que está a nos acompanhar e vamos que vamos. Vamos juntos, é nós. É nós.